Projeto de pavimentos. Aula número 8. Projeto de restauração de pavimentos flexíveis. Neste primeiro módulo, nós veremos os métodos de projeto de reforço de pavimentos do DENIT e começar vendo o método DNR PRO 10 de 79. Como referência bibliográfica, indicamos os dois manuais do DENIT, o Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos, de 2006, e o Manual de Recuperação de Pavimentos Rígidos, de 2010. Os dois manuais estão disponíveis no site do DENIT para download. Vamos nos lembrar inicialmente do ciclo de vida de um pavimento. Após ser executado o pavimento, imediatamente entra em processo de deterioração, de envelhecimento, chegando a um ponto onde há necessidade de se fazer alguma intervenção, algum tipo de obra, de formas que ele recupere pelo menos parte da sua condição inicial. Executada essa intervenção, normalmente o processo de envelhecimento reinicia até exigir uma nova intervenção e assim sucessivamente, o que caracteriza o chamado ciclo de vida de um pavimento. A terminologia oficial do DENIT, no que se refere à manutenção de pavimento, divide as intervenções em três categorias. Inicialmente, obras de conservação são aquelas feitas ainda na fase inicial de degradação do pavimento, onde ele ainda não apresenta condições graves de deterioração, e esse tipo de obra consiste apenas em pequenos reparos, manutenção leve, pinturas, etc. Já a partir de um determinado ponto é o que se diz, o pavimento deve ser restaurado, ou seja, já há um nível de degradação que exige uma intervenção para sua restauração estrutural. Se nada for feito, chega-se a um ponto onde o pavimento tem que necessariamente ser restaurado. Então, nesse intervalo em que ele deve e que ele tem que ser restaurado, as obras são chamadas de restauração e normalmente consistem em obras de recapeamento ou reforço, onde é aplicada uma nova camada de pavimento asfáltico. Mas, se essa obra não for feita, o pavimento está irremediavelmente condenado a ser reconstruído. Mesmo que sejam feitas pequenas intervenções de manutenção, este pavimento não tem mais uma sobrevida assegurada e ele terá que ser reconstruído. A primeira pergunta que tem que se responder quando se vai projetar uma restauração de um pavimento é: há necessidade de uma camada nova de reforço? Sim ou não? Em havendo necessidade, que tipo de camada de reforço deve ser aplicada? Qual a espessura dessa camada? São essas as perguntas a serem respondidas. O DENIT tem 4 métodos de projeto de reforço. 2 métodos do final dos anos 70, PRO 10 e PRO 11. Um método de meados dos anos 80, PRO 159, e um dos anos 90, PRO 269. Os 3 primeiros métodos são métodos de abordagem puramente empírica, sendo que os 2 primeiros, PRO 10 e PRO 11, eles se baseiam única e exclusivamente nas deflexões do pavimento. A PRO 159 já leva em conta deficiências estruturais e funcionais. E a PRO 269 já é uma norma mais recente e já usam uma abordagem mecanístico-empírica, aplicando conceitos de resiliência. Os 2 primeiros métodos, PRO 10 e PRO 11, ele só considera 3 tipos de correções, que seria correções superficiais, reforço ou a reconstrução. Ele não considera tecnologias modernas de manutenção de pavimentos, como fresagem, reciclagem, revestimento com asfaltos modificados por polímero
nada disso existia nos anos 70 aqui no Brasil. A PRON 59, ela já considera soluções com lama asfáltica, com tratamento superficial, simples ou duplo, ou uma nova camada de concreto asfáltico. E a PRO 269, ela traz como novidade é que ela considera a possibilidade de se fresar parte do revestimento antigo. Só que ela, norma, não define se deve ser feito e quando seja feita essa fresagem. Ela deixa ao usuário da norma verificar a viabilidade econômica dessa solução. Vamos à PRO 10. A norma PRO 10 ela é integralmente baseada na norma do estado da Califórnia, do Caltrans. Segundo essa norma e segundo o Caltrans, a vida útil de um pavimento depende única e exclusivamente da sua deflexão. Ou seja, para um determinado número N, admite-se uma deflexão máxima tal. Com essa concepção, o reforço nada mais é do que uma camada de redução das deflexões. Reduzindo a deflexão, aumenta a vida útil. Esse é o conceito que está por trás do método da PRO 10. Esse método é baseado numa curva típica de comportamento de pavimentos, uma curva variação da deflexão com o tempo. Admite-se que um pavimento bem dimensionado e bem executado apresente uma curva com este tipo de comportamento, onde, nos primeiros meses após executado, há uma redução das deflexões devido ao adensamento, à consolidação do pavimento com as primeiras passagens do tráfego. Em seguida, o pavimento entra numa fase quase elástica, mas uma fase onde a ordem de grandeza das deflexões se mantém mais ou menos constante. A partir de uma determinada idade, essas deflexões começam a aumentar rapidamente, indicando que este pavimento já está sofrendo efeitos de fadiga. Então, o seu trincamento está provocando o aumento rápido das deflexões, indicando, então, que está chegada a hora desse pavimento sofrer uma intervenção. Isto para um pavimento bem comportado. Já um pavimento subdimensionado ou mal executado, com falhas executivas, ele apresentará aumento das deflexões logo após ser construído. Este comportamento, evidentemente, que indica uma falha de projeto ou uma falha executiva, e esse pavimento rapidamente se deteriorará. Os fundamentos do método PRO 10 são, primeiro, o método usa o eixo padrão da Califórnia, que é de 6,8 toneladas. A Califórnia é o único estado americano que adota um eixo padrão diferente do Corpo de Engenheiros. A norma permite transformar a deflexão medida com o eixo padrão do Corpo de Engenheiros para a deflexão com o eixo padrão da Califórnia. E a relação é esta aqui, que a deflexão com o eixo padrão da Califórnia é 0,7 vezes a deflexão com o eixo padrão do Corpo de Engenheiros. No que se refere ao tráfego, a norma calcula um parâmetro chamado índice de tráfego, IT, dado por essa expressão, 1,3 é WL elevado a 0,12, onde é WL, Equivalent Wheel Load, nada mais é do que o número de solicitações do eixo padrão da Califórnia. É o N com o eixo padrão da Califórnia. E a norma permite que se correlacione o IT com o N da hasto, através dessa equação. Log de IT é igual a 0,127 log de N da hasto mais 0,166. Dessa forma, sabendo-se o índice de tráfego da Califórnia, pode-se calcular, obter o N da hasto correspondente. A deflexão admissível no pavimento pode ser obtida através de dois nomogramas. O primeiro nomograma, chamado nomograma 1,
refere-se a pavimentos revestidos com concreto asfáltico. Dessa forma, entrando-se com a espessura da camada asfáltica até a curva correspondente ao índice de tráfego, obtém-se a deflexão admissível. Deflexão admissível para a carga de 6,8. Isso no caso do pavimento ser revestido com concreto asfáltico. No caso de pavimentos revestidos com tratamento superficial duplo, o gráfico é esse. Entra-se com o tráfego, o índice de tráfego, e obtém-se a deflexão admissível para a carga de 6,8. O pavimento precisa ser avaliado objetivamente. Para isso, a norma exige que seja determinado o IgG, de todo segmento a ser restaurado. Em função dos parâmetros obtidos no IgG, que é o FC1, o FC2 e o FC3, calcula-se um parâmetro chamado índice de fissuração, que é igual a 0,5 vezes o percentual de trincas classe 1, mais 0,625 vezes o percentual de trincas classe 2, mais o percentual de trincas classe 3. A espessura do reforço é determinado através do nomograma 3, onde se entra com o índice de tráfego até a reta correspondente ao tipo de base. Então, existem desde bases granulares, com CBR 60 até maior que 85, ou bases com macadame betuminoso por penetração ou pré-misturado a frio aberto. Então, em função do tipo de base e do índice de tráfego, tira-se a espessura de reforço. E a deflexão após o reforço é obtido no nomograma número 4. Entra-se com a espessura do reforço até a curva do índice de tráfego, tira-se a deflexão após o reforço. Ou, se o usuário quiser impor uma deflexão após o reforço, ele tira a espessura do reforço em função da deflexão e do índice de tráfego. A sistemática de aplicação da PRO10 consiste inicialmente em se levantar o histórico do pavimento. A necessidade de se conhecer o número N da hasto previsto em projeto e o número N da hasto real, o tráfego que já passou na rodovia até o dia do levantamento e o tráfego que ainda falta passar até o final da sua vida útil estimada. Então, lida-se, nós vamos precisar conhecer 3 valores de N. O N de projeto, o N real até o dia de hoje e o N previsto até o fim da vida útil estimada do projeto. A norma exige que seja feita uma inspeção, poços de inspeção, a cada 2 quilômetros, colhendo-se material de cada camada do pavimento, identificando-se cada espessura de camada e coletando-se uma amostra de cada camada encontrada para se fazer o ensaio de CBR. Determinam-se as deflexões, com viga Benkelman a cada 20 metros, e determina-se o IgG, conforme a norma específica de avaliação de pavimentos, através das superfícies de avaliação a cada 20 metros, uma superfície de 6 metros, conforme já visto. A primeira atividade é dividir o segmento em segmentos homogêneos, dividir o trecho a ser restaurado em segmentos homogêneos. Para isso, a norma sugere que se use o método das diferenças acumuladas da hasto. O método das diferenças acumuladas da hasto consiste em medir a deflexão em cada estaca. Aqui está de 40 em 40 metros, porque foi feito em lados alternados da rodovia, como é a praxe. Então, a cada 20 metros de um lado da pista, aqui estão as deflexões de um lado da pista, a cada 40 metros. A deflexão medida, após todas as deflexões levantadas, calcula-se a média das deflexões e calcula-se a diferença entre a média das deflexões e a média a cada 2 estacas.
Então, 88, 89, média 88. 89, 91, média 90. 91, 88, média 89,5. Calcula-se a diferença entre a média geral e a média entre duas estacas e tem-se a diferença. A diferença acumulada, com os valores da diferença acumulada, traça-se um gráfico. Somatório das diferenças acumuladas versus estaca. E observa-se que cada vez que essa curva apresentar uma inflexão, significa que a condição estrutural desse segmento é totalmente diferente desse segmento. Ou seja, se o segmento tiver a mesma condição estrutural, esta curva é ou sempre crescente ou sempre decrescente, com a mesma inclinação. A partir do momento em que essa inclinação muda, significa que as condições estruturais do pavimento mudaram. Com isso, a cada ponto de inflexão, divide-se e identifica-se os diversos segmentos homogêneos. Esses segmentos, segundo a norma, devem ter uma extensão máxima de 2 km e uma extensão mínima de 200 metros, para que as soluções não fiquem muito frequentes, diferentes uma das outras. Então, há uma modulação ótima desses segmentos homogêneos. Divididos os segmentos homogêneos, faz-se uma análise estatística das deflexões em cada segmento. Calcula-se a deflexão média e o desvio padrão. Com esses valores, calcula-se a deflexão característica, que é a média mais um desvio padrão, e a deflexão de projeto para a carga de 6,8, que é 0,7. Já aqui, todas as deflexões foram medidas no campo com o eixo padrão do corpo de engenheiros. Então, o método transforma a deflexão característica em deflexão para o eixo padrão da Califórnia. Então, o D0 é a deflexão característica atual do pavimento. Deflexão característica atual em termos de carga de 6,8 toneladas. Em seguida, como já falado, nós precisamos conhecer os 3 valores do número N. O NS, que é o tráfego até o dia atual, o NP, que é o tráfego após o reforço, e o tráfego total, que é o NS mais o NP. O tráfego total é o tráfego que já passou até hoje, NS, e o tráfego que falta passar até o fim da vida útil estimada do pavimento. Em seguida vem a árvore de decisão. O que fazer com este pavimento? E esta árvore de decisão, ela começa pelo valor do IGG. O IGG, se for menor que 180, ou for maior que 180. Evidentemente, com o pavimento que está com IGG maior que 180, esse pavimento já está altamente comprometido e ele terá que ser reconstruído. Já se ele tem um IGG menor que 180, há uma possibilidade ainda dele ser aproveitado. E quem vai dizer isso são esses 2 parâmetros. A média das flechas na trilha de roda, isso aqui é o fundamento plástico da trilha de roda, se for menor que 30 milímetros, e se a porcentagem de afundamento plástico grave for menor que 33%. Esses 2 parâmetros se obtêm lá da tabela de levantamento do IGG. Então, nesse primeiro caso, a flecha é menor que 30 milímetros e o afundamento plástico menor que 33. O outro caso, quando a flecha for maior que 30 milímetros, o afundamento plástico ou o afundamento plástico maior que 33%. No primeiro caso, com a condição mais favorável do pavimento, 3 hipóteses podem acontecer. Ou a deflexão de projeto ser menor do que a deflexão admissível, ótimo, essa condição é muito favorável. O pavimento hoje está com uma deflexão menor do que admissível para o tráfego que ocorre até hoje. Outra é a deflexão de projeto ser maior do que a deflexão admissível, mas está menor do que o triplo da admissível. E o terceiro caso, quando a deflexão atual de projeto está maior do que o triplo da admissível. No primeiro caso, é condição muito boa. O pavimento ainda está no seu regime elástico, ele pode ser aproveitado integralmente, ele necessita apenas uma conservação leve.
Ele não precisa de reforço. No segundo caso, o pavimento precisa de reforço, que a deflexão está maior que admissível. Mas ele pode ser integralmente aproveitado, o pavimento, e é necessário lançar-se apenas uma camada de reforço em cima do pavimento existente. Já no terceiro caso, onde as deflexões já estão acentuadas ou a flecha de trilho de rodas já está muito grande, o pavimento pode ser aproveitado total ou parcialmente. Se ele for aproveitado totalmente, há necessidade de uma camada de reforço, e se ele for aproveitado parcialmente, terá que ser projetada uma nova estrutura e ser retirada parte da estrutura existente. No último caso do IGG MOC 180, esse pavimento está irremediavelmente condenado e ele terá que ser refeito, reconstruído e ser projetada uma nova estrutura pelo critério da resistência. No primeiro caso, onde as deflexões estão menores do que as admissíveis, se nós entrarmos no nomograma 1, com a espessura do revestimento atual e com o índice de tráfego total, obtém-se a deflexão admissível. Com a deflexão de projeto existente no campo e a espessura de concreto asfáltico, tira-se o índice de tráfego máximo que esse pavimento suporta. Com a expressão que relaciona o N com o índice de tráfego, eu posso calcular o número máximo, o N máximo, que esse pavimento suporta. Já que o nomograma me dá o índice de tráfego, com esta equação eu calculo o número máximo de tráfego que esse pavimento suporta. Como a deflexão de projeto é menor que admissível, significa que o N máximo é maior do que o N existente. O N que ele suporta é maior do que o N existente. Em consequência, esse pavimento ainda está na fase elástica e esse pavimento pode suportar um tráfego igual à diferença entre o N máximo e o N existente, que passou até o dia atual. Se nós tivermos o gráfico do N, da variação do N com o tempo, e isto aí é fácil de se obter, gráfico do crescimento anual do N com o tempo, nós podemos obter, para a condição atual, com o tráfego atual, a idade dele, e para o tráfego máximo previsto, qual a idade final. Por diferença, nós temos a vida restante do pavimento. Essa é a condição hoje, TS é a condição hoje, e T máximo a condição máxima para o tráfego máximo calculado anteriormente. Já se a deflexão de projeto for maior do que a deflexão admissível, há necessidade de considerar um parâmetro chamado índice de fissuração. Com esse índice de fissuração, calcula uns parâmetros chamados um coeficiente redutor. Coeficiente redutor de quê? Da espessura de revestimento existente hoje. Então, calcula-se o índice de fissuração. Com o índice de fissuração, calcula-se esse coeficiente redutor, FR, multiplica-se o coeficiente redutor pela espessura existente de revestimento hoje e obtém-se o que se chama de espessura efetiva do revestimento existente. Ou seja, seria uma espessura fictícia de revestimento equivalente em bom estado. Tem-se um revestimento danificado, significa que ele multiplicado por um coeficiente redutor obtém-se uma espessura efetiva de pavimento em bom estado. Aí, a necessidade de considerar a condição de fissuração do pavimento. E 4 hipóteses são possíveis. 2 hipóteses considerando o FC3 menor que 20% e 2 hipóteses com o FC3 maior que 20%. E cada uma dessas hipóteses, em função da soma FC2 mais FC3, que pode ser maior ou menor que 80%. Com isso, nós temos 4 combinações possíveis, em função do valor do FC3, em função da soma do FC2 mais o FC3. Nos 2 casos onde a soma do FC2 mais o FC3 é maior que 80%, nesses 2 casos, é um caso de um pavimento altamente comprometido por trincas, fazendo com que não se possa admitir o reforço solidário ao revestimento antigo.
Caso isso fosse feito, o pavimento, as trincas do pavimento antigo rapidamente se refletiriam no pavimento novo. Então, nesse primeiro caso, em que a soma do FC2 mais o FC3 dá maior que 80%, nós não podemos considerar o reforço aderido ao pavimento antigo. Já no outro caso, onde a soma FC2 mais FC3 for menor que 80%, o reforço poderá ser considerado solidário ao revestimento antigo, tendo em vista que o risco é menor de ocorrerem trincas de reflexão do pavimento antigo sobre o pavimento novo. No primeiro caso, onde o FC3 é menor que 20%, onde não ocorrerá a trinca de reflexão, entra-se com o nomograma 3, com índice de tráfego e o CBR da base, obtendo-se a espessura necessária de revestimento. Calculando-se a diferença da espessura necessária menos a espessura efetiva, tira-se a espessura de reforço. E a norma diz que esse valor tem que ser maior do que 4 centímetros. Não se admite, neste caso, reforço menor que 4 centímetros de espessura. Já no caso onde FC3 for maior que 20%, é o caso onde há a possibilidade de trinca de reflexão. Mais uma vez, no homograma número 3, tira-se a espessura necessária de revestimento. A espessura de reforço será a espessura necessária menos a espessura efetiva. E, nesse caso, a norma exige que essa espessura seja mínima de 10 centímetros de reforço. Um reforço mínimo de 10 centímetros nesse segundo caso, onde FC3 é maior do que 20%. Existem várias críticas do meio técnico a esse método. Primeiro, é o fato que esse método da Pro10 é integralmente baseado em resultados experimentais do estado da Califórnia, onde o clima e as condições dos subleitos são totalmente diferentes do clima e das condições de subleito das rodovias brasileiras. Outro critério alvo de crítica é a conversão do parâmetro índice de tráfego com N da ASA. Não existem dados técnicos nem argumentos técnicos suficientes que justifiquem a validade dessa conversão. É um método trabalhoso, por isso caro. O levantamento do campo é muito grande, demorado, e não é um método rápido e fácil de se aplicar. As espessuras de reforço fornecidas por esse método são maiores do que os demais métodos. São espessuras consideradas elevadas, principalmente o segundo caso, onde o método diz que a espessura mínima tem que ser de 10 centímetros, que é considerado um valor muito elevado. E mais uma crítica muito comum é quanto a considerar 80% como um valor que separa os pavimentos com elevado grau de fissuração ou baixo grau de fissuração. Então, esse parâmetro, que a soma do FC2 mais FC3, 80%, ele sozinho servir como parâmetro de classificação de grau de fissuração num pavimento, também merece ou precisa de mais argumentos técnicos que justifiquem. Com isso, nós concluímos o primeiro módulo.